Aqui nós temos uma questão, a 122, capítulo 5 do livro de Manson. O que pede a questão e o que diz? A vazão de óleo no tubo inclinado mostrado nesta figura é de 0,142 m3 por segundo. Sabendo que a densidade do óleo é igual a 0,88 e que o manômetro de mercúrio indica uma diferença entre as alturas das superfícies livres do mercúrio, que é igual a 914, só que a gente vai converter já, ficando 0,914 metros, determine a potência que a bomba transfere ao óleo. Admita que as perdas de carga são desprezíveis. Então, a consideração que podemos fazer é, primeiro, que nós temos um regime permanente, pelo qual não varia com o tempo. Segundo, temos um fluido incompressível, que é aquele que temos uma densidade constante. E podemos perceber que o trabalho da turbina é igual a zero. Visto que também, o quarto ponto, nós temos um escoamento não viscoso. Mas que, na questão aqui, nós temos que as cargas são desprezíveis. Podemos perceber que nesse tubo inclinado nós temos duas seções. Então aqui ele já dá os diâmetros, e estes diâmetros são diferentes. Se fossem os mesmos diâmetros, seriam as mesmas velocidades. Só que aí a gente vai calcular as velocidades porque eles possuem diâmetros diferentes. Então, pela forma da vazão, nós temos que a vazão, representada por Q, vai ser a velocidade vezes a área. Então, se eu quero saber qual é o valor da velocidade, vou colocar em termo da velocidade, que vai ser a vazão dividido pela área. Como é circular, eu tenho que a área é π vezes o diâmetro quadrado dividido por 4. Então, vamos lá. Aqui nós temos a vazão, que é 142, dividido por π, vezes 0,305, isso aqui já mudando a unidade, certo? Dividido por 4. Essa velocidade em 1, essa daqui, ela dará 1,94, certo? Tá desfocando um pouco. Metros por segundo. Agora vamos calcular a velocidade em 2. A velocidade em 2 vai ser a mesma vazão dividido pela área, certo? Então, você vai ter 0,142 dividido por π vezes 0,150, esse termo aqui é o quadrado, certo? Dividido por 4. A velocidade em 2 vai dar igual a 7,82 metros por segundo. Posteriormente, o que nós podemos fazer? Podemos analisar essa figura aqui e ver o que a gente pode fazer com essa altura, em meio aos termos dessas pressões nesses pontos. Então, segundo passo, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos, a pressão em 2, vocês percebem que traçamos, aqui tem uma linha tracejada só para indicar a diferença desta altura aí, e temos aqui que ela está no mesmo nível. A pressão em 2, ela vai ser a pressão no ponto 1, mais a densidade do óleo, vezes a gravidade, certo? Vezes o somatório das alturas, ou seja, a altura Hzinho, Hzão e o X, que a gente está representando esse valor como X. Então, vamos lá. Pressão em 2 é a pressão em 1 mais a densidade vezes a gravidade, vezes H mais Hzão mais X. E a pressão nesse ponto P4 é a pressão em P3
mais a densidade vezes a gravidade vezes essa altura. Pressão em P4 é a pressão em P3 mais a densidade vezes a gravidade vezes o H, certo? Então, a pressão em 2 vai ser pressão em 2, ok? Pressão em P4 mais a densidade vezes a gravidade, certo? A densidade, no caso, agora é a do mercúrio, a gravidade vezes a altura, que eu vou representar por x. Então, você tem P4 mais a densidade do mercúrio vezes a gravidade. Isso aqui é a alturazinha, certo? Que eu vou colocar uma setinha aqui já logo, certo? Já para eu encontrar a questão do valorzinho. Então, como eu disse que P4 é P3 mais a densidade vezes a gravidade vezes o H, eu vou substituí-lo aqui. Então, eu terei que o P2 vai ser o P3 mais a densidade da gravidade vezes a altura H mais a densidade do mercúrio vezes G e o X. Posteriormente, o que eu vou analisar em relação à questão da pressão em P de 1? P de 1 eu vou igualar a quem? P de 1 vai ser a densidade vezes a gravidade vezes o Hzinho, certo? Mais a densidade vezes a gravidade vezes o Hzão, mais a densidade vezes a gravidade vezes o X. Continua sendo aqui o mesmo. Igualando a esse termo daqui de cima. P de 3 mais densidade vezes a gravidade e a altura Hzão, mais a densidade do mercúrio vezes a gravidade e a altura X. Então, eu posso cortar estes dois termos, porque se eu colocar para o lado vai ficar negativo e zero, certo? E eu terei a diferença de pressão P de 1 e P de 3, que será igual a gravidade vezes a altura X, da diferença da densidade do mercúrio e menos a densidade do óleo, menos a densidade vezes quem? Gravidade vezes Hzinho. Então, dando continuidade, certo? Podemos escrever por meio, certo? Da equação da primeira lei da termodinâmica, nós podemos fazer a relação em que você tem pressão no ponto P de 1 sobre o peso específico. Só lembrando que aqui a gente colocou pressão em P de 1 e P3 para a gente chegar a esse termo da equação, diferença da pressão, só que aqui nós temos de 1 e de 2, só para sabermos assim a ordem. Mais velocidade de 1 ao quadrado dividido por 2g, certo? Mais é de 1 menos P de 2 é a mesma coisa desse outro lado, só que com 2. P específico mais velocidade em 2 ao quadrado dividido por 2g mais z de 2. No caso, aqui colocando o trabalho da turbina com massa, o da bomba, certo? E essa parte aqui que envolve a perda de energia, certo? T2 menos T de 1, e no qual ainda tem dQ dividido por dm. Ou seja, como nós temos que as cargas elas são desprezíveis, todo esse termo é a zero. Considerando, digamos, a quarta, certo? Como você não tem uma turbina, esse termo, ele tende a zero também. Ele é zero, é esse termo aqui, pelo qual encontramos nas considerações, e vai ficar o seguinte.
é sempre de um peso específico, mais velocidade em 1 ao quadrado sobre 2g, mais E de 1, menos P de 2 sobre peso específico, mais velocidade em 2 ao quadrado dividido por 2g, mais E de 2, igual a menos o trabalho da bomba, dividido pela massa. Certo, depois desse termo, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar a diferença das pressões, P de 1 e P de 2, dividido pelo peso específico, mais a velocidade em 1 ao quadrado, dividido por 2g, menos V de 2 ao quadrado, g, mais as diferenças entre Z de 1 e Z de 2, igual a menos o trabalho da bomba sobre essa massazinha. Lembrando que aqui nós vamos dividir pela gravidade, certo? Nesse termo aqui. Aí aqui vai ficar assim, a gente não encontrou o valor dessa diferença de pressão, então a gente vai substituir aqui, ó. Vamos substituir nesse termo, pelo qual vai ficar menos G de X, densidade do mercúrio e do óleo, mais densidade vezes gravidade vezes altura, sobre densidade vezes a gravidade, eu posso cortar esse termo, e esse da gravidade eu posso cortar daqui também. Mais velocidade de 1 ao quadrado, menos velocidade de 2 ao quadrado, dividido por 2g, menos o hzinho, que vai ser do termo que a gente encontrou lá, certo? Só conferindo aqui, ó, o hzinho. No caso, esse H é o Z de 1 menos o Z de 2, certo? Menos o trabalho da bomba, dividido pela massa. Fazendo rapidinho. Mesmo termo aqui, certo? Aí o que acontece? Aqui eu ficarei com menos x vezes a densidade do mercúrio sobre a densidade do óleo dividido menos 1, mais o H, mais a velocidade em 1 ao quadrado, menos a velocidade em 2 ao quadrado, dividido por 2g, menos H, igual a esse mesmo termo. Repete aqui. Só lembrando que esse H veio daqui, porque eu cortei esses outros termos. Aí eu ficarei assim. Ao todo, quando eu cortar, por exemplo, esse e esse daqui, certo? E colocar só em termos só da bomba, que eu terei que essa parte da potência da bomba vai ser igual a densidade vezes a vazão vezes a gravidade da densidade do óleo pela água. No caso aqui é do mercúrio, isso aqui é do óleo. Aí a altura menos a diferença das velocidades. Visto que nós temos essa vazão massica, que é exatamente dessa multiplicação aqui, que já foi visto, a parte massica vezes a gravidade, está o termo dividindo passa a ser multiplicado. Então, nós temos aqui o cálculo final, colocado direto. Espero que dê para entender. Aqui é o 0,88, que foi falado da questão aqui no início, que seria a densidade do óleo, porque nós temos exatamente a parte do peso específico, multiplica por 1000, vezes diferença entre a altura vezes a gravidade. Aqui nós temos também a densidade do mercúrio sobre o óleo, menos 1, vezes essa parte da vazão, a questão das velocidades ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, que vai dar, que a potência da bomba vai dar 19.811,82 watts, e dividido por 635 vai dar esse valor.